Histórias do projeto Máquinas Agrícolas. O projeto Máquinas Agrícolas é a história da adaptação de parâmetros e procedimentos de cálculo já implementados no sistema de informações financeiras da empresa para se adequarem a um convênio que determina a concessão de um desconto para pagamento em dia no valor das parcelas para um pequeno grupo de operações. Essa alteração requeria a criação de mecanismos no sistema de informações que permitissem uma interação entre programas de cálculo diferentes. Podemos dizer que surgiu incerteza na interpretação individual do ambiente da organização. Uma nova necessidade de desenvolvimento de sistemas, na forma de uma demanda de novo produto, configurou uma mudança ecológica. A existência de uma situação de novidade no ambiente da informação da organização gerou dúvidas quanto ao seu entendimento, registro da ambiguidade. Quando não tem procedimentos cadastrados no sistema que tenham uma previsão para aquele tipo de cálculo, então isso é uma situação nova que surge, uma necessidade nova. Os usuários criaram a sua interpretação da demanda referente ao negócio, fizeram a sua elaboração de uma definição funcional da demanda, mas sem maiores preocupações com as formas alternativas de implementação da demanda, processo de criação. Para isso, o usuário adotou procedimentos e critérios para estabelecer um entendimento ou interpretação das informações do ambiente, referentes somente aos aspectos de negócio, no caso da aquisição das máquinas agrícolas por parte de clientes de financiamentos do crédito agrícola. Regras de reunião. Decreto número X, publicado no Diário Oficial número X. Súmula, dispondo sobre a concessão de subvenção econômica. Artigo 1º. A concessão de subvenção econômica, equivalência em produto, constitui mecanismo de fomento agropecuário. Artigo 2º. São contempláveis com a subvenção econômica agricultores familiares. Artigo 3º. Fica eleito o milho como sendo produto de referência. O usuário, nessa fase o governo, estabeleceu as condições do novo convênio, determinando para diversas situações possíveis da evolução dos financiamentos quais regras devem ser seguidas. Validação das definições por critérios normativos, conforme os critérios da sua experiência com outros financiamentos, processo de seleção. O usuário registrou, então, a sua interpretação em um documento, no caso um decreto, que detalhava o seu entendimento sobre os diferentes aspectos da demanda, processo de retenção. Em uma fase seguinte, os colegas da área de negócio da própria empresa, também usuários, comunicaram a nova demanda para os desenvolvedores. Os colegas seguem anexos os documentos relativos ao programa Máquinas Agrícolas, com bônus de equivalência em produto, para apreciação pelo setor financeiro das implicações financeiras e contábeis nos respectivos sistemas. Envia o arquivo com a versão do convênio que foi assinado. A comunicação da demanda aos desenvolvedores permitiu evidenciar dúvidas referentes à implementação, dúvidas no entendimento da demanda e dificuldade de compreensão da demanda, registro da ambiguidade. Os desenvolvedores, por sua vez, elaboraram seu entendimento sobre a demanda, processo de criação. Para estabelecer esse entendimento, adotaram procedimentos e critérios tais como consulta ao conhecimento do usuário e adoção do tratamento dado a casos anteriores, regras de reunião. E-mail de usuário. Olha aí, mais trabalho pra gente, vamos conversar. E-mail de desenvolvedor. Decreto X. Tem direito a rebate? Se não tiver rebate, pode se cadastrar os planos. Fórmulas novas? Procedimentos vencidos novos poderiam ser o X e o Y da passiva, os vencidos Y e Z, a classe nova Z. Teste X. E-mail de desenvolvedor. Foi isso que eu entendi, nossa reuniãozinha de hoje. Para este novo convênio, estão previstos entre 200 e 500 contratos. O procedimento base deve ser o X. Observei. Chegou a solicitação na forma de um decreto em anexo a um e-mail da chefia. Não explicava nada sobre quais eram as operações no nosso sistema, nem como seria feito o cálculo do tal bônus de equivalência em produto. O pessoal da equipe desenvolvedora fez uma reuniãozinha informal em torno da mesa do colega e trocou impressões sobre possíveis alterações de procedimentos de cálculo já existentes que poderiam ser realizadas. Ao mesmo tempo em que trocavam palpites, um e-mail ia sendo composto, com questões a serem esclarecidas. Palavra de desenvolvedor. Tu começa a trabalhar procurando uma solução para aquilo, para como é que tu vai implementar aquilo. Aí que tu descobre uma série de variáveis ali que às vezes não estão bem esclarecidas. A reconsulta aos usuários, nesse caso com o uso de e-mail, utilizou o registro do entendimento dos desenvolvedores e o registro de critérios de entendimento, processo de retenção, que evidenciava as dúvidas e as escolhas de interpretações válidas, segundo os critérios da experiência dos desenvolvedores, processo de seleção. Essa reconsulta, escolha de ciclos, permitiu o estabelecimento dos critérios coletivos para esclarecimento do sentido daquilo que ficou ambíguo na definição da demanda. Isso permitiu a confirmação de entendimento e o esclarecimento de diferentes pontos da demanda, afastamento da ambiguidade. Mas os aspectos que ainda assim permaneceram duvidosos ou ambíguos exigiram a reconsulta aos usuários para o seu esclarecimento. Nesse caso, os desenvolvedores perceberam a ambiguidade na informação sobre a demanda e as dúvidas no entendimento da demanda, registro da ambiguidade. Assim, utilizaram alguns poucos procedimentos ou critérios próprios de escolha, regras de reunião, os quais se restringiram a questionamentos decorrentes de especificação de dúvidas e opções de entendimento da demanda. Ou seja, decidiram refazer os ciclos do processo de organização, fazer interações para ajuste e validação de definições, escolha de ciclos. A reconsulta retornou até os usuários externos e de outros setores da empresa. E-mail de desenvolvedor. Entendo que temos que chamar o usuário-chave do financeiro e a pessoa de contato na agência para decidirem juntos o layout e os prazos. Quem daqui pode participar das conversas para definir o layout dos arquivos a serem trocados com a agência? Palavras de usuário. Alguns layouts de relatórios eles vinham de um jeito, aí ficou excessivo de informações, muita informação, e aí eu levava de volta. Vamos fazer diferente isso aqui. Observei que o pessoal da agência precisava de várias informações no arquivo de cobrança. Esses dados foram incluídos em uma versão inicial desse arquivo que foi submetida à apreciação deles.
Depois de várias apreciações e de várias novas versões do arquivo, essa fase de entendimento esclareceu a necessidade de informações para a cobrança. Dessa vez, os usuários perceberam a ambiguidade na informação sobre a demanda, pelo menos no que se referia à implementação em sistema, registro da ambiguidade. Os usuários utilizaram alguns procedimentos ou critérios próprios de escolha, regras de reunião. Entre eles, incluíram-se os questionamentos à agência parceira, refazendo ciclos do processo de organização, por meio dessas reconsultas para a resolução de dúvidas, escolha de ciclos. Essa reconsulta aconteceu entre os próprios usuários e também de volta com os desenvolvedores, para verificar a possibilidade de entendimento proposto ser implementado. E-mail de usuário. Em anexo à versão assinada do convênio, serão incluídas questões relativas ao financeiro. Essas questões são relativas ao trâmite de informações e troca de valores entre nós e a agência. A proposta da agência está no e-mail anexo. Outra questão a ser pensada é o contido na cláusula 2ª, parágrafo 3º. Se houver uma outra solução de forma que o financeiro emita o boleto após a divulgação do valor percentual do benefício, penso ser a melhor opção. Aguardo suas conclusões para discutir com o financeiro da agência. E-mail de desenvolvedor. Pelo que nós entendemos, seria para cada contrato gerar uma transferência eletrônica de documentos que fica disponível no Internet Banking e para o sistema mandar um arquivo direto para as cooperativas, sem emitir boleto. Isso poderia ser feito no próprio sistema. A reconsulta aos usuários externos e aos desenvolvedores permitiu a confirmação de entendimento e o esclarecimento de novos diferentes pontos, afastamento da ambiguidade. Esse procedimento parecia apontar para o entendimento compartilhado de uma solução de implementação adequada da operacionalização do novo convênio. E-mail de usuário. Bom dia, já recebi retorno das cooperativas de crédito sobre a cobrança das operações via convênio. Gostaram muito da ideia de enviarmos arquivo eletrônico até o dia 10 de cada mês, com os vencimentos do dia 15. Com base nesses arquivos, essas cooperativas fariam um pagamento único à nossa empresa. Observei que hoje o superintendente da agência veio na sala da nossa chefia para falar que a questão do layout do arquivo estava ok. Fizeram uma reunião de chefes para concluir o que todo mundo já sabia. Depois disso, ele ainda fez uma divulgação por e-mail e registrou que deixa o resto conosco do financeiro. Os usuários e desenvolvedores iniciaram um novo ciclo de esclarecimento das demandas em um nível mais específico de detalhes em relação ao entendimento da implementação propriamente dita, já nos termos do sistema de informações da empresa. Depois dos esclarecimentos de nível mais amplo, com usuários externos e outros setores da empresa, os usuários, nesta fase a equipe gestora, reconfirmaram a demanda com mais detalhes de implementação, gerando a elaboração de uma definição funcional da demanda e de opções de interpretação da demanda, processo de criação. E-mail de usuário. A ideia inicial é que temos que receber a informação de cobrança contendo, no mínimo, as informações do valor original da parcela e valor do desconto a ser lançado na mesma, referente à subvenção. Com base nessas duas informações, podemos, de forma correta, lançar os ajustes necessários tanto da subvenção como de diferenças que porventura haja. Palavras de usuário. É que ali, basicamente, o que eu faço segue um certo padrão de cálculo. Então, tudo isso já está escrito ali no documento. Então, a gente faz um resumo e vai nos desenvolvedores. Olha, nós precisamos de algo assim, assim. Observei que o pessoal das equipes de desenvolvedores passou a colocar a mão na massa. Essa semana, todas as conversas de cafezinho trataram do bônus da equivalência em produto. Eles bolaram várias ideias envolvendo cálculos confusos e informações que ainda não estão disponíveis no nosso sistema. Mas então um colega da equipe usuária se uniu às stand-up meetings e ajudou na criação da cotação. Os desenvolvedores também apresentaram seu entendimento da demanda com mais detalhes em termos de parâmetros de cálculo no sistema, processo de criação. E-mail de desenvolvedor. Foi isto que nós entendemos. Gatilho para a existência da cotação da moeda milho, divulgada mensalmente no dia 5. Fórmula especial disparada pelo gatilho. Compara a cotação da moeda milho com a cotação da moeda milho anual na data do vencimento. Se a cotação da moeda milho é maior ou igual, fica tudo como está. Prestação calculada, principal e juros de tantos por cento, e ainda campo de reembolso de tantos por cento e comissão sobre o credério de tantos por cento. Se a cotação da moeda milho é menor, recalcula a prestação e concede o bônus. Nesse nível de detalhes, os desenvolvedores buscaram a decisão por um entendimento coletivo sobre a demanda, adotando a validação das definições por critérios normativos, processo de seleção. Eles exemplificaram isso expondo seu entendimento de como o sistema poderia processar a nova demanda, em termos de estruturas de dados, campos, moedas, valores percentuais e mecanismos de processamento, formas, em termos dos registros de critérios de entendimento, processo de retenção. Palavras de desenvolvedor. Em geral, são os usuários do próprio departamento. Quando é assim, geralmente tem uma boa definição. Os critérios, as regras são ditos por alguém que entenda do negócio. Os critérios são registrados em e-mails. A elaboração dos desenvolvedores e os critérios que eles utilizaram ofereciam informações sobre como seria possível implementar no sistema a nova demanda, mas não garantiam que essa proposta fosse válida. Em outras palavras, permanecia alguma incerteza na definição da demanda, registro da ambiguidade. Para resolvê-la, foi necessário recontatar a equipe usuário e gestora fazendo reconsultas para a resolução de dúvidas, reunindo usuários e desenvolvedores, para que todos decidissem coletivamente sobre o entendimento da demanda que seria correto ou válido. Escolha de ciclos. E-mail de desenvolvedor. Tem direito a rebate? Se não tiver rebate, pode se cadastrar os planos no procedimento tal e tal. Tem direito a equivalência a produto só para pagamento em dia. Pagamento antecipado não dá direito a equivalência a produto. Fórmulas novas para equivalência a produto. Paga comissão para a cooperativa. Procedimento base deve ser o número tal. Controle em reais. Bônus sobre a prestação líquida. Palavras de desenvolvedor. Eu tento entender o que estão pedindo e depois eu vou encaixando naquilo que já existe. A gente tenta montar ideias. Normalmente a ideia que a gente cria ou esboça, normalmente fecha. Palavras de usuário. Essa reconsulta é necessária e é muito fácil para nós porque nós estamos todos meio juntos. A reconsulta aos usuários
Equipe de decisora e gestora permitiu o esclarecimento de aspectos mais detalhados da demanda. Os usuários adotaram critérios e guias para o entendimento, tais como exemplificação dos resultados esperados, regras de reunião. Isso apontou para o entendimento compartilhado de sua forma de implementação, de acordo com a validação das definições por critérios normativos e validação das definições por critérios de conhecimento profissional, processo de seleção. E-mail de usuário. Prezados, confirmo, os bônus são obtidos pela diferença entre o valor do milho para cada safra e o valor do milho no estado no mês anterior. Precisamos analisar a maneira de incluir esses bônus nos procedimentos de cálculo desses financiamentos, que já possuem outros bônus. De acordo com conversa com a superintendência, devemos incidir percentual do bônus sobre o valor da parcela líquida dos bônus anteriores. Conforme o decreto, o pagamento antecipado não dá direito a bônus. Decreto número X, publicado no Diário Oficial número X. Súmula, dispondo sobre a concessão de subvenção econômica com recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico, artigo 4º, parágrafo 2º. Nas hipóteses de amortização antecipada da parcela vincenda e liquidação integral do contrato de financiamento, não incidirá o benefício da equivalência em produto. Observei que, o decreto já esclarecia as nossas dúvidas sobre o bônus no pagamento antecipado. Palavras de usuário. Quando a gente vai modificar um cálculo de pagamentos, por exemplo, daí tem aqueles testes. Se pagar menor, o que tem que fazer? Se pagar maior, o que tem que fazer? Concede bônus ou não concede bônus? Se pagar antecipado, o que tem que fazer? Se pagar antes do dia, se pagar depois do dia. Tudo isso a gente tenta prever. E-mail de desenvolvedor. Resumo do que foi discutido na reunião de hoje. Os procedimentos X e Y vão ganhar mais uma fórmula para o cálculo do bônus do convênio sobre a prestação já líquida de outros bônus. Nossa ideia é usar um evento a X dias do vencimento que dispara a fórmula de cálculo do bônus do convênio. Fizemos alguns testes para evitar que o bônus seja calculado sobre a prestação bruta. Deu tudo certo conforme planilha anexa. Assim, as muitas reconsultas entre desenvolvedores e usuários, as interações para ajuste e validação de definições, as reconsultas para correção e validação de resultados, escolha de ciclos, foram muito necessárias. Elas permitiram a validação, correção de resultados, a confirmação de entendimento e, consequentemente, permitiram a implementação da demanda de acordo com o entendimento compartilhado entre eles, afastamento da ambiguidade. A confirmação final desse entendimento resultou de outra reconsulta com os usuários de outros setores e de órgãos externos à empresa. Observei que muito legal o que aconteceu hoje. Quando o pessoal da agência enviou um e-mail solicitando dados sobre o bônus e equivalência em produto, a nossa chefia já pôde responder rápido com os dados de identificação dos clientes, com os próprios dados dos bônus já calculados, com as prestações já atualizadas. Yes. Palavras de usuário. A gente está ciente do que a gente precisa fazer, para ver se ficou claro se aquilo que o usuário quer é o que o desenvolvedor entendeu, para chegar mais próximo do que é a expectativa do usuário. E-mail de usuário. Estamos iniciando as liberações de financiamento no âmbito das máquinas agrícolas. Conforme prevê o programa, precisamos informar os contratos para ficarem aptos a receber subvenção. Vou precisar de uma cópia da relação com o nome dos clientes que têm direito à equivalência, o produto e os valores a serem desenvolvidos. E-mail de usuário. Prezado, segue em anexo o levantamento de todos os planos do convênio Máquinas Agrícolas e suas parcelas. Seguem também em anexo os percentuais dos bônus a serem aplicados por safra. Os valores dos bônus sobre parcelas já pagas, somente as pagas em dia, estão calculados na planilha em anexo e deverão ser devolvidos. E-mail de usuário. Segue a resposta da agência. Conforme e-mails abaixo, a planilha em anexo está validada. Parabéns a toda a equipe. Essa reconsulta possibilitou a validação e correção de resultados e a confirmação de entendimento, o que promoveu o afastamento da ambiguidade e permitiu a ação. Nesse caso, a ação consistiu na implementação imediata da solução, conforme entendimento coletivo, com a documentação de decisões e definições das demandas e documentação da implementação, processo de retenção. Isso confirmou a previsão da teoria. Podemos concluir que o projeto Máquinas Agrícolas aconteceu assim. Uma demanda de novo produto, no caso um novo programa de financiamento que exigiu alterações nos sistemas da empresa, configurou uma mudança ecológica. A incerteza na interpretação da definição dessa demanda ficou visível nas dúvidas e dificuldade de compreensão de jargões e da própria demanda pelos desenvolvedores. Registro da ambiguidade. Os usuários e os desenvolvedores tentaram identificar uma interpretação possível e válida a respeito da operacionalização, utilizando procedimentos e critérios baseados na sua experiência prévia. Guiaram-se pela experiência do usuário com casos parecidos, exemplificaram dúvidas ou opções de entendimento da demanda e exemplificaram resultados esperados conforme critérios estabelecidos, regras de reunião. Surgiram ideias sobre diferentes modos de implementar o novo convênio na elaboração da definição da demanda pelo usuário e na elaboração de opções de interpretação da demanda pelos desenvolvedores, processo de criação. Usuários e desenvolvedores utilizaram critérios de entendimento vindos da experiência do usuário e de normativos para decidir a opção de entendimento da demanda adequada, processo de seleção. Uma extensa troca de e-mails serviu como registro de decisões sobre entendimento das opções escolhidas e implementadas, processo de retenção. E ocorreram registros de entendimentos e registro de critérios de entendimento em e-mails e a documentação de critérios, simulações e alterações de entendimento das demandas. Durante toda a troca de e-mails, houve reconsultas entre os usuários e desenvolvedores, em várias fases, para esclarecimento da demanda, incluindo a reconsulta aos usuários para resolver dúvidas e ajustar definições, a interação entre desenvolvedores e usuários para ajustar definições e a reconsulta aos usuários para definições, ajustes, correções e para validar resultados, escolha de ciclos. Depois de várias reconsultas, usuários e desenvolvedores conseguiram esclarecer o correto entendimento da demanda, o que ficou claro quando a revisão conjunta de resultados permitiu corrigi-los e confirmar o entendimento, e a reconsulta aos usuários permitiu validação de resultados e confirmação do entendimento, afastamento da ambiguidade. Esse foi então o projeto Máquinas Agrícolas.